nós tivemos muito basquete informal, tivemos muitas horas de pavilhão, mas não tínhamos tecnologia. E estamos agora a aparecer nas tecnologias. Como é que o basquete vai conseguir afastar um bocadinho a malta dos telemóveis e dos computadores e chamar, porque o basquete vive dos miúdos, não é? E os miúdos, quanto mais miúdos nós tivermos, mais possibilidade temos de fazer uma pirâmide de crescimento normal. Agora, como é que nós vamos fazer isso para afastar, não é? É uma pergunta interessante, e eu, paralelamente, também dou a cadeira de basquetebol na universidade. E há um trabalho que eles são obrigados a fazer todos os anos, que tem a ver com cenários prospectivos. Ou seja, o que é que vai ser o basquete daqui a 10 anos, a 20 anos, a 50 anos? E unindo isso muito claramente que aquilo que estavas a referir, que é a tecnologia. Ou seja, na minha opinião, muito claramente, temos que lidar positivamente com a tecnologia. Vamos ter que ter a tecnologia bem presente nas nossas vidas e no nosso basquete, e a forma provavelmente de trazer estes miúdos que neste momento não têm essa prática informal e que estão ligados à tecnologia diariamente durante o dia todo, se calhar trazemos um bocadinho essa tecnologia para o basquetebol. E quando digo se calhar trazemos essa tecnologia para o basquetebol, e tem-se refletido em muitos sítios, que é trazermos essa tecnologia para o treino. Ou seja, fazermos que os miúdos percebam que a tecnologia faz parte da vida, faz parte do basquete, e muito provavelmente tornar muito mais interativo aquilo que possa ser o treino em si. Sim, até porque se tu fores ver, pelo que eu já me tenho percebido, e na universidade felizmente há capacidade financeira para ir tendo umas coisas novas, em termos de avaliação física do atleta, já está bastante desenvolvido e cada vez mais. Mas em termos de treino e em termos de poder chamar, não é? Como é que tu vais conseguir atrair as crianças, não é? Porque para nós, treinadores, claro, entendemos a possibilidade de ter mais tecnologia e o proveito que podemos tirar dela, mas em termos de atratividade para as crianças... Não é fácil essa perspectiva, mas eu creio que um futuro próximo, tecnologia como, por exemplo, estamos a falar de comandos ou qualquer coisa do género, que possa ser utilizado, ou tipo de dispositivos possam ser utilizados na ótica do treino, para que haja até uma melhoria ao nível do rendimento esportivo. Agora, isto é estarmos a falar e estamos aqui a perspectivar, lá está, os cenários perspectivos que possam acontecer, mas muito claramente eu acho que temos que aliar cada vez mais a tecnologia à prática desportiva, não esquecendo muito claramente a prática informal, que muitas das vezes, ou na sua maioria, são fundamentais para que depois esse gosto pela modalidade continue, mas eu acho que é utilizarmos aqui uma balança e fazermos esse equilíbrio, porque como tu referiste, já existem muitas coisas onde se pode fazer a análise do próprio jogador, da própria equipa, mas aqui a questão é outra. Aqui a questão, como tu estás a dizer, é aproveitar a tecnologia para atrair, para captar um maior público-alvo. E eu acho que é possível, eu acho que isso vai acontecer num futuro próximo, vai acontecer. Obrigatoriamente nós temos que estar adaptados àquilo que é a realidade, e é um bocadinho balancearmos aquilo que possamos aproveitar da tecnologia para aquilo que são os fins ou para aquilo que é o fim do basquetebol, que é na ótica do treino, e que fundamentalmente, para além daquilo que é o rendimento esportivo, como já referimos aqui, é aquela questão que falámos no início, que é esta ligação que as pessoas possam ter e possam criar, e estes laços que possam criar, porque infelizmente, e por isso é que eu digo que temos que aliar positivamente a tecnologia, porque infelizmente estes laços, estas relações, infelizmente, eu digo infelizmente, não são tão duradouras e não se fazem de uma forma tão vinculativa como antes acontecia.
E nós obviamente temos que mudar essa perspectiva, mudar essa realidade, mas muito claramente utilizando a tecnologia. Não podemos ser amorfos e pensar que a tecnologia está de um lado e o desporto e a atividade física está do outro. Não, temos que juntar a tecnologia, neste caso ao basquetebol, e eu acho que esse é o caminho. Porque muito claramente naquilo que é o rendimento esportivo, e como tu estavas a dizer, já elevadas formas de fazer análises. NBA, não é? A NBA tem neste momento um dispositivo com 18 câmaras que aquilo dá uma infinidade de variáveis, de valores, em que depois aí a dificuldade é realmente analisar e transportar aquilo para o treino. Ou seja, a tua pergunta vai um bocadinho nesse sentido, é como é que vamos utilizar a tecnologia e transportá-la para o treino de uma forma positiva. Exatamente, é mesmo por aí. Pensar também que hoje em dia, não é, tu tens milhares de coisas que te atraem para caminhos diferentes e há uma coisa que não pode ser deixada de parte, independentemente de ser basquete, futebol ou o que seja. O desporto tem que estar presente na nossa vida. Sim. E incutir o desporto nem sempre é tão simples quanto isso, até porque a tendência é sempre os pais deixarem as crianças um bocado à parte, porque têm agarrados aos telemóveis. Os pais cada vez têm mais trabalho, porque hoje em dia a vida de cada um está muito... e a tendência é colocar as tecnologias nas mãos das Sim. crianças e encostá-los a um canto enquanto tu não chorares, está tudo... Agora eu entro pelo caminho de... Os pais têm um papel muito importante nesta ligação. Nós, trabalhando no basquetebol, fazemos um bocado a nossa parte e às vezes até a parte dos pais que não era suposto fazermos, não é? Sim. Mas o papel dos pais é um papel que é extremamente importante para o basquetebol, e é aí que eu agora queria que tu falasses um bocado o que é que tu achas da parte dos pais, o que é que poderia ajudar, porque eu até agora no jeito de provocação ouvi há uns tempos atrás, já não me lembro quem é que disse isto, infelizmente, porque senão eu punha já os nomes, a dizerem os pais para mim o que servem é para pagar e levar os filhos aos jogos, que de resto não fazem cá mais nada, não quer comentários, não quer nada, e também não é tão 8 nem 80, há mais coisas que os pais podem ajudar, não é? Sim, começando um bocadinho pela tua questão, pela parte inicial, está mais do que provado cientificamente que a atividade física, e neste caso o basquetebol, é muito positivo até para o rendimento escolar dos filhos, não é? Dos seus educandos, e os pais muitas vezes acabam por não ter essa perspectiva e acabam por utilizar, como estavas a dizer, as tecnologias. É positivo e eles têm que ver essa realidade de uma forma positiva, porque e assistimos nós no dia a dia estarmos num restaurante a jantar e os miúdos, cada um está com o seu dispositivo móvel. E era o que eu estava a dizer, não é só os garotos, é que tu chegas a um café hoje em dia e tens os jovens, 14, 15, 16, 20 anos, um grupo de 6 e estão os 6 assim, não falam uns com os outros. Ontem vi uma imagem espetacular na internet que dizia: neste café não há Wi-Fi, conversem uns com os outros. Excelente ideia, porque é tal questão que falámos no início das tais ligações que acabam por não acontecer em detrimento daquilo que é tecnologia, mas lá está, é utilizado de uma forma negativa. Indo aos pais, e à pergunta que estavas a fazer relativamente aos pais, é verdade que muitas das perspectivas há uns anos para cá é que os pais, como estavas a dizer, que servem para pagar, para levar os miúdos aos treinos e para bater palmas. Obviamente que isto, dito de uma forma muito crua, aos pais dói, não é? Não é fácil, mas nós também temos que perceber que as realidades são totalmente diferentes. Ou seja, se bem te lembras, na nossa época, não é que os nossos pais não nos acompanhassem, mas nós éramos muito mais autónomos naquilo que era a prática da atividade física, do desporto, do basquetebol, e neste momento
e eu acho que foi a sociedade que nos tornou assim, não é? Nós íamos a pé para o treino, nós vinhamos, nós andávamos sozinhos na rua, e agora existe na minha ótica, um excesso de protecionismo que muitas vezes faz com que, obviamente, os próprios meninos não cresçam. Mas este papel dos pais no basquetebol é fundamental. É fundamental, e aquilo que nós devemos fazer, eu digo entre aspas, é educar os pais naquilo que eles possam ser úteis estando ligados à modalidade. Ou seja, eles levam lá os filhos vão praticar a modalidade que querem, que é o basquetebol, e aquilo que nós temos que fazer é educá-los para que eles se sintam bem na modalidade. E obviamente eles vão fazer estas coisas que nós dissemos, vão levar os miúdos, vão pagar, vão bater palmas, mas se os responsabilizarmos de outras formas, se os integrarmos naquilo que pode ser a parte diretiva, a parte da constituição do clube, se eles se sentirem parte integrante daquilo que é o projeto, muito claramente aquilo que muitas vezes acontece é que os miúdos acabam. Ainda no outro dia, e é curioso, estava a falar com uma mulher de um colega meu, de um diretor técnico, que teve a sua formação no CPN, e ela achou muito curioso que isto para fazer aqui a ponto do que estávamos a dizer, e ela achou muito curioso que na altura dela, há 20 anos, quando jogava no CPN, tinha uma amiga, uma colega que também jogava com ela, onde a mãe era seccionista, e passados estes 20 anos ela foi ao CPN jogar, e essa mãe dessa colega que jogava continua a ser a seccionista. Ou seja, lá está, uma forma de motivarmos os pais para que eles, para além do caminho, daquele que é o caminho e que vai ser sempre o caminho dos seus filhos na modalidade, depois que se possam manter na modalidade, que se sintam úteis na modalidade e que possam contribuir de uma forma muito positiva para ela. Ou seja, é uma perspectiva de trazer os pais para nós, obviamente, como eu digo, entre aspas, educá-los, eles saberem perfeitamente que a ótica do treino e a parte do treino é do treinador, não é do pai, e ajudá-lo a fazer com que ele se possa sentir útil nas mais variadas áreas que possam ajudar, neste caso, aquilo que é a instituição, aquilo que é o clube. E dessa perspectiva eu acho que podemos, lá está. Isto aqui é curioso eu estar a dizer isto porque as tecnologias, e estamos a falar das tecnologias, é curioso porque o facto das novas tecnologias existirem é muito positivo, mas, por exemplo, nós agora vivemos cada vez mais naquilo que é a falta, muitas vezes, de altruísmo, de dar alguma coisa em prol de alguém sem ter nada em troca, e que se reflete muito claramente naquilo que é o associativismo, ou seja, naquilo que é o facto de muitas pessoas, os nossos jovens, não é? Nós estivemos ligados ao associativismo na parte técnica de treinador, não é? Fazíamos também muitas vezes o papel de diretores, de ajudar, quase todos, ou seja, e neste momento aquilo que verificamos é que a maior parte dos jovens afasta-se do associativismo, ou seja, e é um bocadinho essa parte da educação, ou seja, começa muito provavelmente educando esses pais, que vamos fazer muito concretamente, que educamos depois também os filhos, e que os próprios filhos possam fazer o percurso que nós fizemos, que ok, jogámos, divertimos, era aquilo que nós mais gostávamos de fazer, éramos jogadores de basquete, não é? Sonhávamos ser jogadores de basquete, sonhávamos ir mais além, e depois chegámos a um momento, ok, eu gosto tanto da modalidade que eu agora quero continuar na modalidade com outro papel, pronto, e o nosso papel neste caso foi o de treinador. E esses pais podem ter outro papel de dirigentes, de seccionistas, e acho que é um bocadinho por aí, é trazer os pais sim para a modalidade, porque os pais neste momento são essenciais, porque são eles que transportam os miúdos, que acompanham os miúdos, mas dar-lhes coisas para fazer, que eles sintam úteis, que eles sintam que fazem parte do projeto, e isso é fundamental, até numa ótica do associativismo em si, ou seja, da união das pessoas, da convivência. Porque é curioso porque ao longo destes anos em que fui sendo treinador, desde o mini basquete até aos séniores, é curioso que eu lembro perfeitamente no mini basquete o grupo de miúdos que tinha, em que alguns pais já se conheciam, mas outros não conheciam, e depois acabaram por fazer viagens juntos. Ou seja, até esta parte da união, não dos miúdos nem das miúdas, mas dos pais, acaba por depois se ser duradouro ao longo do tempo, e eu acho que é um bocadinho por aí. Sim, até porque se tu fores ver numa lógica de muito simplista da coisa,
no fundo, quem está nas bancadas acaba por ser as famílias. E se tu Exatamente. conseguires envolver as famílias nas estruturas, vem o resto da família também, não vem só o pai, já vem a avó, porque o pai já está ocupado Exatamente. e a avó está a ver o jogo. E isso é sempre bom para a modalidade, ter mais gente e mais visão e mais ter mais saída. E podcasts como este, que falem da modalidade, não, eu acho que é fundamental. Eu acho que, falando um bocadinho agora desse aspecto, não me querendo avançar em nada que possa ser a conversa, eu acho que tranquilos, infelizmente, isto é livre, é podcast e é internet livre. É livre. E eu acho que infelizmente fala-se pouco da modalidade e ainda por cima, depois de falar pouco, fala-se pouco de uma forma positiva, ou seja, lá está, e se calhar também é um reflexo da nossa sociedade e que é má, ou seja, nós vemos sempre as coisas, quando olhamos para uma coisa, olhamos sempre a coisa pelo lado negativo e não acabamos por muitas vezes não absorver aquilo positivo ou o positivo que tem aquilo que verificamos, e um bocadinho no basquete acontece um bocadinho isso, que é falamos pouco de basquete e depois não falamos de uma forma positiva, e eu acho que é importante falarmos, falamos de basquete, vamos falar de basquete, vamos falar de basquete de uma forma positiva, vamos falar de todas as envolvências de basquete, como começaste aqui a referir, os pais, a tecnologia, isto é estarmos a falar de basquete, atenção, podemos ir à parte, quando nós falamos de basquete, temos a ideia, vamos falar só a parte tática e técnica do basquetebol. Não, isto faz parte do basquetebol e muitas destas vertentes são fundamentais para que o próprio basquete evolua. E pronto, eu acho que é um bocadinho esse aspecto que é de valorizar, que é teres aqui um podcast direcionado para o basquetebol. É espetacular e espero que daqui a um ano, daqui a 2 eu possa cá vir novamente e que isto tenha um crescimento e que possamos continuar a conversar sobre basquete. Mas nessa altura temos que vir de fato. Já É outra à frente. Bem, a cena é mesmo esta. Aqui há liberdade para tudo. É o cantinho do basquetebol na Twitch. Eu abri a porta, que venham muitos mais para estar à janela. Exatamente. Digamos assim. Falaste há bocado de papel, há muitos papéis. Eu quero, antes até de ir por esse caminho do papel, que digo-te já qual é o tema que virá a seguir, que é o papel que fizeste, porque tu já passaste por todos e estás a fazer o papel de jogador, treinador e a seguir o papel de diretor técnico regional. Exato, ainda não sou pai. Ainda de passar pela parte do pai. Por enquanto, esses dois ainda não experimentámos nem juntos nem separados. Exatamente, atenção, exatamente. Cá... Estamos a trabalhar para formar uma grande equipa no futuro do basquetebol, a crescer, a fazer filhos, malta. Façam filhos porque nós precisamos de jogadores. Exato, miúdos e miúdas. Bom, antes de ir por aí, vou-te fazer uma pergunta que eu ando há já alguns tempos a pensar nisto. Até primeiro como introduzir a pergunta e depois ter uma lógica para te fazer, porque Pois, no mental, vê lá no mental. Não é nada disso. É mesmo dentro da positividade do basquete. A questão está aí, que é... Há um sentimento que tu tens quando estás dentro de campo, não é? Eu posso dizer assim, flash de 3, 4 situações como jogador, mas vou falar só de uma como jogador e uma como treinador, que o facto de estar dentro de campo fez com que sentisse a coisa de maneira diferente. Não é? Eu lembro-me perfeitamente do nosso jogo em júniores contra o Futebol Clube do Porto em casa, em que a primeira vez que eu fiz sexto, o pavilhão explodiu. Esse sentimento aconteceu novamente nos universitários, em que estávamos os dois em campo e tínhamos uma quantidade estúpida de pessoas a ver um jogo universitário. Foi a primeira vez de sempre que eu vi algo assim em Portugal e é uma sensação que é difícil de descrever, por isso é que eu ando há uns tempos já a pensar como fazer a pergunta, que é se tu consegues descrever
essa sensação, porque se há coisa positiva no basquete é mesmo isso, né? Exatamente, quer dizer, eu acho que esse tipo de sensações são vividas, não se conseguem descrever essas sensações, ou seja, os dois exemplos que deste fez-me vir ao meu consciente e ficar um bocadinho arrepiado. Até eu me arrepiei. E ficar um bocadinho arrepiado porque é o recordar essas sensações que é impossível serem descritas. E que muito provavelmente muitos dos atuais jogadores, dos miúdos, ex-jogadores, que vão ter exatamente experiências idênticas que não vão conseguir explicar. E eu lembro-me dessas duas referências que deste. Eu lembro perfeitamente contra o Futebol Clube do Porto, em que lá perdemos por 90 pontos, 80 pontos, e depois em casa fizemos um jogo brilhante, perdemos por 15 pontos, mas foi um jogo taco-a-taco espetacular. E muitos desses momentos do ambiente à volta que fazem com que a adrenalina venha ao de cima e que já tem uma superação do que estás claramente, ou seja, isso na visão do jogador e a segunda na visão do treinador, mas na visão do jogador e na perspectiva do jogador, quer dizer, é qualquer coisa indescritível e que nos puxa lá para cima e que é impossível de descrever, ou seja, é vivenciar. Mas eu tenho a certeza que muitos miúdos e miúdas e muitos jogadores e atuais jogadores que têm essas experiências em si. E depois a segunda, que referiste e que também tivemos a oportunidade de partilhar enquanto treinadores no universitário, que foi ter o pavilhão da universidade completamente cheio. Não conseguimos, isto às vezes parece incrível, mas não conseguimos falar para dentro de campo, não só via, também a acústica do pavilhão ajudava a isso. E lembro perfeitamente de estarmos a jogar contra a FMH, não é? E o próprio António Tavares referir na altura que nunca tinha estado num jogo, obviamente que a realidade que era universitária, não é? Estar num jogo com aquele ambiente, quer dizer, e foi um ambiente incrível, foi um ambiente, lá está, que uniu as pessoas, do basquete locais e que uniu as pessoas da comunidade, neste caso ubiana, na comunidade académica, em que se envolveram perante algo, não é? Ou seja, e o algo naquele caso específico era o basquetebol, mas havia ali um elo comum, que era a universidade, era a equipa, era a união, e são momentos indescritíveis que não é impossível escrevermos alguma coisa. Obviamente, se calhar um poeta se calhar é capaz de conseguir fazer um poema que Malta, possa aproximar isso. Se houver aí algum poeta, temos 10 pessoas a ver a nossa conversa. Lança o desafio. Algum poeta, escreva aí um poema a descrever sentimentos. Chubby, tu és o gajo dos sentimentos, vê lá aí. Pronto, é isso, é positividade. E dentro da positividade podíamos saltar já para o outro lado, mas eu ainda quero ir ao papel de diretor técnico, que é para depois irmos então para o lado da maior positividade do basquetebol neste momento em termos de referência, não é? Que é as festas do basquetebol, mas já lá iremos. Nuno, vai continuar a dar o C de basquete no curso de Ciência de Desporto? Creio que sim. Sim. Nuno, começámos a conversa muito por aí, obrigado Pedro. Começámos mesmo a conversa por aí, o Nuno é professor também, mais uma das coisas, e falámos da ligação com a universidade, falámos daquele grande evento que a universidade felizmente ainda vai podendo organizar. E que para o ano em 2020 vai novamente organizar os CNUs. Ainda bem, lá estaremos. Esperamos bem que sim. Fazer um podcast portátil. Acho que sim. Vamos lá tentar. Fica o desafio. Malta. De 20 de Abril a 1 de Maio, os campeonatos nacionais universitários voltam à Covilhã, neste caso da organização da parte da Associação Académica juntamente com a Universidade, Covilhã Fundão, onde vocês todos vão ter essa possibilidade de ver bom basquete
um nível de bom basquete. Sim, até porque o nível universitário subiu Bastante. claramente. Eu lembro-me na altura em que eu joguei por universitários. Sim, jogámos. Pronto, para além de mim, havia lá muito mais barrigudos, porque eu na altura era muito barrigudo, mas jogava diariamente. Mas para além de mim, havia lá muitos barrigudos que já não jogavam diariamente, que o levantamento da caneca era outro desporto muito praticado. Sim, é interessante porque, para termos um bocadinho de noção, por exemplo, este ano nos campeonatos universitários em Guimarães, isto referindo só ao basquete, porque obviamente o podcast é de basquete, mas é que é transversal a todas as outras modalidades. Tínhamos, por exemplo, no setor feminino, no basquete feminino, tínhamos muito claramente 20 jogadoras de liga. Obviamente, podemos dizer assim, a nossa liga não é poderosa, mas tínhamos 20 jogadoras de liga a disputar os campeonatos universitários. No masculino tinha jogadores da Pro Liga, bastante. E no masculino tínhamos jogadores da Pro Liga. E alguns de Liga. E nós na altura, quando foi aqui os séniores, tínhamos muitos Liga. Tínhamos o Nuno Oliveira que estava no Barcelos na Liga, o Eduardo Coelho estava no Barcelos na Liga, o António Tavares que há um ano tinha estado no Benfica. Ou seja, tínhamos jogadores de Liga. Eu lembro perfeitamente do handball, praticamente era a equipa do ABC. Humberto Gomes. Humberto Gomes, neste caso no handball, que ainda é um dos atuais guarda-redes da Seleção Nacional, com quase 40 anos, mas merece lá estar, esteve aqui nos campeonatos universitários e pronto, lá está. Em 2020 vamos ter novamente aqui os campeonatos universitários, onde vamos ter as modalidades, obviamente, basquetebol, vamos fazer o podcast, vamos fazer o podcast no basquetebol, mas vamos ter as outras modalidades todas, handball, futsal, futebol, rugby. Sim, porque é um evento grande que acarreta bastante esforço para a universidade, mas que dos que eu vi será talvez dos com melhor organização. Sem dúvida. Na altura a Federação Académica de Desporto Universitário, a FADU, galardoou em 2013 a UBI, a Associação Académica, pela organização do evento, e por isso mesmo é que em 2020 regressa aqui novamente, e todos os seguidores, todos os follows que apareçam lá e que vejam o basquete e as outras modalidades, principalmente o basquete, obviamente, mas que vejam também as outras modalidades, porque quem gostar de desporto vai ver qualquer modalidade. E pronto, apareçam e vejam, e vamos ver muito claramente bons jogos, muitos jogadores e jogadores de bom nível, e isso é uma coisa positiva que nós neste momento para o nosso basquete distrital temos que aproveitar e potenciar. Regressando à tal pergunta que me fizeste. Exatamente. E a gente vai metendo aqui umas colheradas pelo meio, mas é importante. Estamos tranquilos, é a parte bonita do podcast.